Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Rússia explora vacilo dos Estados Unidos e aliado reclama. E para abrirmos esta discussão, eu trago a seguinte matéria da Reuters. O Zelensky critica aliados por resposta zero à mobilização norte-coreana. O que o Zelensky está colocando aí? Ele está dizendo que a Rússia fez uma aposta ao chamar a Coreia do Norte para dentro de uma situação, que é a situação de confronto com a Ucrânia, e que os Estados Unidos e a OTAN vacilaram e não responderam. Ou seja, a Rússia e a Coreia do Norte pagaram para ver, bancaram uma ação conjunta, uma parceria, um pacto que fizeram de defesa mútua, e ao invés dos Estados Unidos e da OTAN fortalecerem a posição da Ucrânia, OTAN e Estados Unidos recuaram, e é por isso que o Zelensky está fazendo essa gritaria toda, segundo a posição do Zelensky, até porque a Rússia e a Coreia do Norte não admitiram se vão, quando vão ou como vão fazer os seus movimentos conjuntos. Isso ainda não apareceu, não foi dito. Tanto Rússia quanto Coreia do Norte não negaram, mas também não confirmaram. Ou seja, tudo segue na penumbra até que se verifique qualquer coisa. Mas o fato é, o Zelensky está reclamando disso, está dizendo que, olha, eles pagaram para ver e vocês, entre aspas, para usar uma expressão que o pessoal arregaram, né? E ele está reclamando disso. Aí eu trouxe uma foto, sempre que o Zelensky reclama eu trago essa foto porque ela é muito boa, é muito ilustrativa, né? Não é de agora essa foto, é uma foto já mais antiga. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O Zelensky diz que a Rússia testa a reação do Ocidente, que não está fazendo nada. A pergunta que fica é, o Kim Jong-un, as tropas norte-coreanas, vão atuar realmente em Kursk? Não vão? Tem a necessidade disso? Não tem? Porque num segundo momento aqui eu vou trazer uma matéria que revela que a situação em Kursk, que é uma região russa, que é aquela região onde houve ali a incursão ucraniana, uma tentativa de surpreender a Rússia, que a situação ali está muito complicada para a Ucrânia. Isso é uma matéria da mídia corporativa estadunidense, não é nenhuma matéria da mídia russa, dizendo que a situação está difícil. Há necessidade da ação de tropas norte-coreanas ali, ou essas tropas norte-coreanas agiriam simplesmente para inaugurar um tipo de conduta conjunta aí da Rússia com a Coreia do Norte? Isso ainda está para ser confirmado pela prática. Até agora, a Rússia e a Coreia do Norte, repito, não confirmaram, não desconfirmaram, e mesmo membros da OTAN têm tido algum cuidado em fazer esta acusação. Quem está colocando isso de maneira aberta é o Zelensky e está dizendo, olha, os caras fizeram movimentos e vocês aí revelaram medo, vacilaram, e a Rússia, por causa disso, segue avançando. Claro, o Zelensky está dando a situação desconfortável dele. E é uma situação extremamente desconfortável. Letras azuis. Os Estados Unidos querem evitar atacar tropas norte-coreanas em solo russo. Coloquem ali, né? Eu coloquei só tropas coreanas, tropas norte-coreanas em solo russo. Isso aí foi algo que foi dito pelo Biden, foi uma ordem do Pentágono que falou para a Ucrânia: só ataque as tropas norte-coreanas mais pesadamente se houver uma incursão das tropas norte-coreanas no solo ucraniano. Caso contrário, não existe esse tipo de apoio. Por quê? Porque esse tipo de apoio para que tropas norte-coreanas possam ser atacadas dentro do território russo, se essa ordem vier de representantes da OTAN, isso pode se enquadrar naquilo que a Rússia colocou como linhas vermelhas, que é uma participação direta da OTAN em um ataque em profundidade à Rússia
e um ataque em profundidade à Rússia, bancado, apoiado, mantido, ordenado pela OTAN, pode ser visto como uma atuação direta e esse membro da OTAN estaria na alça de mira da Rússia. Por isso que os Estados Unidos, eu discuti com vocês, falou isso na semana passada. Ou seja, claro que existe o temor. É lógico que a OTAN e os Estados Unidos, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, estou gravando o vídeo final de tarde, início de noite do dia 3 de novembro, ele se torna público 12 horas depois para vocês, às 8 horas da manhã do dia 4 de novembro, pelo menos até o momento em que eu estou gravando o vídeo, é evidente que os Estados Unidos e a OTAN deram um passo atrás depois desse movimento da Rússia, se é que isso vai se confirmar, esse movimento em parceria com a Coreia do Norte. Mas como Rússia e Coreia do Norte não negaram e ainda disseram se acontecer é um problema nosso, dá para entender mais ou menos que alguma coisa vai acontecer ali, né? Ou estão testando, né, para ver se a OTAN teria a ousadia de atacar tropas norte-coreanas no território russo. Aí eu pintei para vocês a Rússia, parte da Rússia em amarelo, a Coreia do Norte em laranja, e pintei uma outra função ali, coloquei Coreia do Sul em verde, Japão em verde, porque é uma outra função que eu sempre lembro para vocês, que a Coreia do Norte também tem. Não é só a suposta atuação da Coreia do Norte lá no fronte ocidental que teria um papel importante. É também a Coreia do Norte como contrapeso do outro lado, lá na porção leste da Rússia, lá no fronte leste, né, do outro lado, lá no Indo-Pacífico, sendo um contrapeso à Coreia do Sul e ao Japão, que lembremos, são países ocupados militarmente pelos Estados Unidos, ou seja, a Coreia do Norte com a sua força militar, ela é um contrapeso. E na medida em que a Coreia do Norte é um aliado da Rússia, isso torna-se muito... faz com que essa parceria seja muito consistente em termos de empurrar para trás essas iniciativas aí no Indo-Pacífico. Até porque a Coreia do Norte tem armamento nuclear. É sempre preciso lembrar isso. Letras vermelhas. A OTAN até agora teve de engolir o aprofundamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte e é justamente disso que o Zelensky está reclamando. Ele está reclamando justamente disso. Pô, os caras estão lá fazendo movimentos e vocês não fazem nada. A resposta é zero. Vocês não me autorizam a usar armamento de longo alcance para atacar a Rússia em profundidade. O Zelensky está vendo o ponto dele. Está vendo a situação dele. E a OTAN, lógico, está vendo a situação dela. Qual é a situação dela? Eu não quero estar na alça de mira de um ataque, muito menos um ataque nuclear russo. Tanto é que, letras azuis, a nova doutrina nuclear russa ajudou a OTAN a engolir isso aí, a engolir movimentos desse tipo, né? Não enviando armamento de longo alcance para a Ucrânia e não ordenando ataques contra tropas norte-coreanas, supondo que elas estejam atuando. Então, só vai haver ataque a essas tropas se elas invadirem o território ucraniano, caso contrário não. Pelo menos é o que se tem até agora. A outra matéria que eu citei para vocês, a matéria do The New York Times, não é mídia russa. À medida que a Rússia avança, os Estados Unidos temem que a Ucrânia tenha entrado em uma fase sombria. É uma matéria que revela um panorama catastrófico para a Ucrânia. Uma de tantas matérias, mas é uma pintura de cenário, é uma construção aí de um cenário cada vez pior. Porque é uma coisa que eu sempre comento com vocês. Normalmente a mídia corporativa, que tem essa visão pró-OTAN, ela vai represando a verdade, ela fica represando. E ficar dizendo, não, a Ucrânia está empatada, tem uma situação de impasse, está tudo muito parecido, ninguém sabe quem vai vencer, e a gente sempre discutindo a coisa como está para o lado da Ucrânia, que está feio para a Ucrânia, está feio para a OTAN. E o pessoal represando, pintando um cenário mais bonito do que é. Aí quando o pessoal começa a liberar, libera bem rápido, aí vem essa visão que parece que a coisa mudou do dia para a noite, mas não é que a coisa mudou do dia para a noite, é que o pessoal ficou represando muita coisa importante, aí liberou as coisas muito rápido, pintando um panorama complicado, que é o panorama mais ou menos, não é um panorama real, mas é um panorama mais próximo da realidade. Aí cai o moral, porque justamente esse represamento serve para aquele sentido de guerra de informações, de manter uma certa visão sobre o que está acontecendo.
Até porque essa visão sobre o que está acontecendo é importante para a tomada de decisão dos países sobre confiar mais ou menos na OTAN como um bloco capaz de gerar segurança e blindagem para os seus membros. Porque essa derrota da OTAN para a Rússia, isso aí reduz o poder de adesão à OTAN. De que adianta um bloco de segurança e defesa se recua diante de movimentos de Rússia e Coreia do Norte? É justamente por aí que a coisa... É assim que a coisa se processa. Está aí a região de Kursk, que eu estava comentando com vocês antes, né, região russa, onde houve a incursão ucraniana, não em toda ela, óbvio, uma parte bem pequena ali. Mas a Rússia segue empurrando, que foi uma incursão enorme ali, envolveu dezenas de milhares de soldados, né, já morreram ali, dezenas de milhares de soldados, foram, né, dezenas de milhares de baixas a Ucrânia já sofreu ali. Então foi uma incursão dentro das perspectivas que a Ucrânia tinha, que a OTAN tinha ali diante da situação difícil que vivia, foi algo surpreendente, porque houve uma mobilização de linhas de defesa que foram para essa incursão e deixaram desguarnecidas as defesas ucranianas, e tanto é que a Rússia na Ucrânia também avança mais rápido. Foi uma aposta complicada, e eu falei isso desde o início. Isso aí, quando a situação reverter e o rebote disso aí vier, vai ser algo bastante complicado. Letras vermelhas, os Estados Unidos não veriam mais o conflito como um impasse segundo essa matéria. Não há mais um impasse, uma situação de ninguém avança, mas sim uma situação de vitória da Rússia, ou seja, aquele represamento que estava colocado lá, o pessoal começa a liberar as informações em maior quantidade, e isso vai gerar uma queda do moral de quem vinha apoiando ou defendendo a visão para a OTAN. Letras azuis. A matéria cita o rápido avanço russo em Kursk, e eu coloquei ali, nós avisamos, nós discutimos aqui, veio um monte de provocador de rede, dessas figuras aí que defendem a OTAN na internet, e xingaram e fizeram uma bagunça danada, né? E nós aqui sempre discutindo com toda a tranquilidade do mundo que aquela incursão ali, houve uma mobilização extrema para gerar um certo efeito psicológico, um efeito surpresa, mas na medida em que aquilo ali fosse neutralizado, quando a coisa revertesse, seria praticamente o fim de jogo. E é mais ou menos por aí que, inclusive, essa matéria do The New York Times, que é a mídia estadunidense, coloca. Continuamos aí, letras vermelhas. O Zelensky estaria desgastado, segundo a matéria, e estressado com a aceleração das derrotas na guerra. A questão sempre é como é que vai se dar esse desembarque do Zelensky. Eu sempre fico me perguntando, como é que vão desembarcar o Zelensky? Porque várias matérias da mídia favorável à OTAN já colocaram. O Zelensky é um presidente para tempos de guerra, mas não para tempos de paz. Já botaram nele uma aura autocrática de alguém que é necessário num certo período, mas que depois terá que desembarcar. Então a pergunta é como é que vão desembarcar? Então essas matérias que colocam ele como uma figura que está desgastado, que está estressado, que tem uma visão irrealista sobre o que está acontecendo, como uma espécie de Napoleão de hospício, tá? Não comparem ele com Napoleão, como Napoleão de hospício. E essas apresentações sempre me passam a ideia de que eles estão preparando o psicológico para desembarcar, para encostar o Zelensky. Vai para o canto lá, desgastado, estressado, abandonado, fracassado, e aí... Isso na melhor das hipóteses para o Zelensky, a pior delas a gente conhece. A OTAN muitas vezes desembarca suas peças da pior maneira. Letras azuis. O pós-eleição nos Estados Unidos pode ser o momento da retirada da OTAN, da retirada de apoio, sentar para conversar e chegar a alguma coisa aí que pareça minimamente, que guarde alguma imagem de algo próximo de um empate, porque vitória da OTAN não tem como, vitória da Ucrânia não tem como, e tem que parecer algo que seja pelo menos perto de um empate para uma derrota, quase lá, entendeu? Porque lógico que houve uma vitória da Rússia, mas a OTAN não vai transparecer isso aí. Por isso que o pós-eleições nos Estados Unidos pode significar isso. Seja o Biden, não, né?
a Kamala ou o Donaldo Trump. Qualquer um dos dois aí. O Donaldo, já sabem porque que eu pronuncio o nome dele assim, né? Já expliquei para vocês. Qualquer um dos dois pode representar aí mas a saída pelo Donaldo seria mais lógica, porque ele falou disso ao longo de toda a campanha. O vice dele também falou que não tem mais por que apoiar a Ucrânia, então seria algo mais lógico, daria uma ideia de, não, viu, ele tirou, ele bagunçou tudo, senão a Ucrânia ganharia. Pode até se criar alguma narrativa desse tipo aí, mas é muito difícil de convencer, dado tudo o que aconteceu. E aí continuamos no tema Estados Unidos e Rússia, porque essa é uma publicação do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que diz o seguinte: o Tesouro mira sonegadores de sanções de terceiros países, de países terceiros aí, e produtores russos que apoiam a base militar industrial da Rússia, ou seja, ampliaram aí a lista de sancionados, mais gente sancionada, mais gente atacada. O resultado das sanções até agora estão muito longe daquilo que os Estados Unidos, que a OTAN esperavam. Não gerou nenhuma destruição econômica da Rússia, não gerou isolamento da Rússia, e o pessoal segue dobrando a aposta em algo que não está funcionando como se queria. Mas, como só existe esse caminho, pelo menos é o que está se apresentando, não tem grandes saídas, o pessoal continua apostando nisso de tentar criar percalços para que setores russos transacionem. Mas até agora houve aí uma resiliência econômica da Rússia que conseguiu contornar esses problemas com relativa facilidade, não só da Rússia, como até países membros da OTAN, empresas ali, setores contornam isso aí para conseguir continuar transacionando com a Rússia. E esse movimento é o que? São os Estados Unidos tentando fechar essas brechas que permitem que setores continuem transacionando com a Rússia. Aí uma cara do Putin, assim, né, olhando, mais sanções, né? Vamos continuar com isso. Então tá. Letras vermelhas. As sanções atingiram empresas, essas aí, né? Atingiram empresas em países como Índia, China, Turquia, Suíça e Tailândia. Então, atingiu algumas empresas tentando reduzir as transações com a Rússia, mas, né, letras azuis, as sanções não minam a Rússia, ou não atingem o resultado esperado, e ainda por cima fragilizam o dólar, porque quanto mais o dólar é usado como moeda, como arma dos Estados Unidos, uma arma para enfraquecer adversários, tanto mais os variados setores buscam alternativas para não estarem sujeitos a uma arma dos Estados Unidos. Isso aqui não é uma moeda, isso aqui é uma ferramenta, isso é uma moeda, claro, mas não é apenas uma moeda. É uma arma que os Estados Unidos utilizam contra adversários. E quem me garante que amanhã não será o país X com quem eu faço várias transações muito importantes? É justamente isso que está todo mundo se perguntando. Quanto mais os Estados Unidos utilizam esse expediente, mais eles acabam minando sua própria credibilidade econômica. Falamos de Rússia, continuamos, falamos de OTAN, continuamos, porque o Sergei Lavrov, que é o Relações Exteriores da Rússia, ele critica a Turquia por fornecer equipamento militar à Ucrânia. Só que tem uma coisa, que é o que eu coloquei nas letras vermelhas ali. Ó. A Rússia sabe disso desde o início da guerra. Desde o início da guerra que a Rússia sabe, que não é só a Rússia que sabe, que todo mundo sabe, que a Turquia fornece equipamento militar para a Ucrânia. Nunca houve segredo sobre isso. Não há segredo. Só que a Turquia ela faz um movimento de lá e cá, porque ela fornece para ganhar, claro, equipamentos para a Ucrânia, até porque a Turquia é um membro da OTAN, só que ela não sanciona a Rússia. Então a Turquia ela faz uma aqui e uma ali, ela faz aquele movimento ensaboado internacional. Só que por que agora? Né? Eu continuo nas letras vermelhas, mas está apertando agora a Turquia sobre isso, agora que ela faz essa pressão. Claro, agora tem também o fato de que a vitória russa tornou-se algo notório, muito mais notório do que já era. Né? A gente sempre discutiu aqui esse panorama. Mas é difícil esconder os contornos dessa vitória agora, mesmo com todo o trabalho de desinformação da OTAN. De forma que é mais possível cobrar a Turquia nesse momento.
parar aí, até porque quem está bem na guerra, quem tem condições de força, consegue impor mais termos aí num contrato. E nas negociações, é claro, sabendo que a Turquia sempre quer estar bem posicionada, a Rússia começa a cobrar, tá? E aí vão continuar apoiando o lado perdedor, e aí para fazer uma pressão. Mas tem mais do que isso também. Não é só o fato da Rússia estar agora numa situação especialmente favorável, a ponto de poder dizer, vocês querem estar com o pé em cada canoa, mas estão mais com o pé numa canoa que na outra. Letras azuis. A Turquia quer ser parceira dos BRICS. E claro, o R dos BRICS aí é da Rússia. E para estar nos BRICS, para poder ser um parceiro dos BRICS, a Turquia não pode, até porque a Rússia já falou isso várias vezes, que uma das condições para os países poderem ingressar nos BRICS é não terem uma conduta hostil a nenhum dos membros dos BRICS, muito menos esses primeiros aí, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que entrou um pouquinho depois, mas também faz parte desse acrônimo aí, dessas 5 letras. Depois é que veio o Irã, veio a Arábia Saudita, veio o Egito, veio a Etiópia e veio os Emirados Árabes. Poderia ter ido a Argentina, mas o Milei não quis. Então ficaram os 5 iniciais, 4 iniciais, depois Coreia do Sul, África do Sul, e depois vieram os outros 5, que eu citei agora há pouco, e agora vêm os parceiros. A Turquia quer ser um parceiro, mas a Rússia já disse que não pode ter uma conduta hostil, e isso implica não vender armas. De forma que a Rússia está forçando concessões. Quer entrar nos BRICS? Não pode ficar fazendo um jogo tão duplo assim. Tá aí o Erdogan, líder turco, ao lado do Vladimir Putin, que é o líder russo. Letras vermelhas. A Rússia atrapalha o movimento turco de tentar colocar um pé em cada canoa, que é um pé nos BRICS e um pé na União Europeia. Pode ser que esteja usando os BRICS para barganhar uma aceleração da entrada na União Europeia, o que também é difícil. A União Europeia está enrolando a Turquia há muitos anos já, a entrada da Turquia na União Europeia. Então a Turquia pode estar acenando aos BRICS para tentar uma aceleração, só que todo mundo está vendo isso, todo mundo está enxergando esse movimento aí, e também ninguém é bobo de fechar a porta na cara da Turquia, que é um país importante. Então fica essa situação, quer entrar, vai ter que fazer mais. Aí a Turquia também faz o jogo dela, olha, eu quero entrar aí, mas vocês vão ter que ceder um pouco mais, porque senão eu posso ir para a União Europeia. Chega na União Europeia, lá nos BRICS os caras estão me querendo, então vai fazendo um jogo aí. E essa é a trama da política, na verdade, não é nada diferente, né? Política nacional, política internacional é esse jogo de valorizar o passe. Só que, claro, fica muito estranho, além da Turquia ser um membro da OTAN, entrar nos BRICS, muito embora os BRICS não sejam um bloco rival da OTAN, são uma alternativa a um certo mundo dolarizado, mas não são um rival, pelo menos não se apresentam como rivais da OTAN. Fica esquisito que, mas todo mundo sabe que a OTAN é rival de vários países que são membros dos BRICS, aí é uma coisa diferente. Mas ainda por cima, a Turquia não pode estar fornecendo armas que atacam a Rússia, porque aí a Rússia está fazendo sua pressão. Letras azuis. A Rússia observa de perto a Turquia, que é membro da OTAN, e tem que observar, até porque a Turquia tem um comportamento bem escorregadio. E falávamos em BRICS, vamos falar do outro aqui, né? O outro membro dos BRICS, que é a China. Porque a China e a Eslováquia, vejam a Eslováquia de novo, tenho falado aqui que Hungria e a Eslováquia têm incomodado bastante a OTAN, têm incomodado bastante a União Europeia. China e Eslováquia estreitam laços em meio a disputas comerciais com a União Europeia. É algo interessante, é um movimento interessante, porque a Hungria também tem relações aí muito estreitas com a China, tem uma parceria estratégica com a China também. E toda vez que se confirmam essas tendências, isso gera uma cisão dentro da OTAN. Primeiro, porque Eslováquia e Hungria são membros da OTAN. Segundo, porque Eslováquia e Hungria são membros da União Europeia, que estão num movimento de disputa com a China, e isso gera uma dissidência. Porque há uma tendência, é o que eu coloquei na semana passada para vocês, inclusive em um título aqui de debandada. É uma debandada não é da OTAN, é uma debandada do projeto de crise. É uma debandada do projeto de tentar isolar a Rússia e China. É um movimento interessante.
É uma tendência de um processo que está se colocando. Tanto é que os governos que criticam a agenda de crise estão ganhando espaço. Então há ali uma tendência colocada, que se a OTAN não mudar a sua conduta, haverá sim uma debandada concreta, não da OTAN, mas do projeto em si. A debandada da OTAN já iria requerer algo bem mais complexo. Mas o fato é que tem uma tendência colocada. Olhem o caso da Alemanha. Os partidos que crescem na Alemanha são os partidos que criticam a agenda de crise da OTAN. Falei sobre o caso da República Tcheca. A gente viu o caso da França, como é complicado para o Macron, que segue essa agenda de crise, continuar no poder ou fazer maioria legislativa. O partido dele, o movimento dele. Percebam como os conservadores no Reino Unido foram trucidados porque seguiram uma certa agenda de crise. Agora vieram os trabalhistas, abraçam a agenda de crise. Qual é a tendência? É de que vai acontecer o mesmo desgaste. Tem uma tendência colocada. Letras vermelhas. A relação bilateral da Eslováquia com a China, ela foi elevada à condição de parceria estratégica, que significa o quê? Um alinhamento mais amplo, objetivos de longo prazo. Ambos querem chegar ao mesmo lugar. Isso é muito mais profundo. Não é só relações comerciais, envolve segurança, defesa, envolve uma série de questões importantes, questões de alinhamento diplomático. Ou seja, há um compartilhamento de visões. E é aí que a coisa fica mais interessante. Letras azuis. A Eslováquia e a Hungria frustram o projeto da União Europeia contra a China. Porque é para isolar a China. Não, não vamos. Estão frustrando. E são dois membros, né, importantes aí. Aí na República Tcheca já cresce também um político que tem essa tendência. Aí a Alemanha também já tem uma crise, um crescimento de partidos que tem essa tendência de não embarcar nessa agenda de crise. Quando a coisa vai ganhando corpo, e ela vai se... eu vi até nos países do Báltico, tá? Tem alguns políticos que estão crescendo nos países do Báltico, alguns setores políticos, que estão abrindo preocupações. E o Báltico ali, olha, é uma situação bem delicada, porque é uma das apostas da OTAN para manter em alta a hostilidade contra a Rússia. Se o pessoal ali tirar o pé de apoio do projeto de crise, aí a coisa vai ficar realmente feia. Agora a gente vai para o Oriente Médio. Ó, repito, estou gravando o vídeo final de tarde, início de noite, do dia 3 de novembro. O vídeo se torna público 12 horas depois. Ali não, né? É às 8 horas da manhã, do dia 4 de novembro. Então, eu estou gravando 12 horas antes. Até agora não houve esse ataque. Se ele tiver ocorrido, saibam que eu estou gravando antes. Então, me deem esse... Mas a questão é que tem um mistério aí, né? Sobre o Irã vai atacar, não vai atacar, como vai atacar, vai ser antes das eleições. Muita coisa está sendo dita. Tem muita coisa sendo ventilada, muita especulação sendo feita, e não se sabe exatamente o que pode ocorrer. É Israel plantando informação para fazer uma espécie de ataque preventivo para gerar um certo efeito nas eleições dos Estados Unidos, para forçar um aumento da presença da OTAN na região para tentar reverter o quadro? São muitas perguntas que estão colocadas aí. O fato é que o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, aparece na foto para vocês aí, ele falou que o Irã dará uma resposta que vai deixar os rivais de boca aberta, algo nessa linha, assim. Ou seja, tem muita gente falando coisas parecidas de lados diferentes. Convém a gente observar. Israel em alerta. O que o Irã está planejando? Essa é a grande pergunta. A matéria diz o seguinte, trago a seguinte matéria aí. O Irã prepara grande ataque retaliatório a partir do Iraque em poucos dias, sugere a inteligência israelense. Não seria algo inexplicável, inclusive é algo muito palpável, possível e racional, já que o que o Irã apontou? O Irã apontou que o ataque que Israel fez, o ataque aéreo que Israel fez e atingiu bases militares, algumas bases militares no Irã, foram feitas a partir do espaço aéreo do Iraque em regiões dominadas pelos Estados Unidos. Letras vermelhas. Os Estados Unidos e Israel têm dito que o ataque deve ocorrer antes das eleições nos Estados Unidos. Aí a pergunta é, vai ocorrer em bases dos Estados Unidos também? Por quê? Porque
essa questão que Israel está colocando, que o Irã está colocando, de que ele foi atacado a partir do espaço aéreo do Iraque em áreas que estavam sob o controle dos Estados Unidos, coloca uma cumplicidade, letras azuis. Ataques de Israel usaram o espaço aéreo do Iraque em locais dominados pelos Estados Unidos, ou seja, houve o apoio dos Estados Unidos para que isso acontecesse. De forma que a resposta pode vir na mesma linha. Se vocês utilizam o Iraque para atacar o Irã, nós vamos utilizar o Iraque para atacar vocês. E pode implicar as bases dos Estados Unidos no ataque? Pode, porque os Estados Unidos apoiaram o ataque ao Irã. Seria algo espelhado, não seria algo inexplicável, algo desmedido, nem algo irresponsável. Seria uma resposta dentro dos mesmos termos. Não seria absurdo pensar isso aí. Agora a pergunta é, vem antes das eleições nos Estados Unidos? Isso vai mexer com as eleições? Certamente, se vier antes. Isso vai mudar o foco das eleições, porque até seria, né? A mídia só fala disso, só fala das eleições nos Estados Unidos. O cara se sente dentro dos Estados Unidos, né? A mídia, os canais de notícias estão fazendo uma cobertura assim, eleitoral como se o cara estivesse lá. Como se fosse uma eleição super interessante. E as bases serão atacadas dos Estados Unidos? Sim, não? Como é que vai se dar esse processo? Continua aí. Está aí o Irã pintado de amarelo, o Iraque pintado de rosa e Israel pintado de laranja, que são os envolvidos regionais aí nessa discussão. Letras vermelhas. Se o ataque for feito por grupos iraquianos, porque o Irã tem aliados, alguns grupos que atuam no Iraque, que são aliados. Aí o ataque poderia ser feito por meio desses grupos, o que não seria um ataque propriamente iraniano. Seria um ataque feito por esses grupos em parceria, que são parceiros do Irã. E isso dificultaria qualquer retaliação de Israel ao Irã, porque a retaliação teria que vir em cima desses grupos que atuam no Iraque e não propriamente no Irã. E isso geraria o quê? Um dano a Israel, mas dificultaria uma resposta contra o Irã. Pode ser nessa linha? Pode? Claro que pode. Esse ataque vai ser contra Israel ou vai ser contra bases dos Estados Unidos que ainda estão lá no Iraque? A convite de ninguém. O próprio governo iraquiano já pediu a retirada das bases dos Estados Unidos que não retiram suas bases. Letras azuis. Um ataque do Irã pode ter impacto sobre o cenário eleitoral. E certamente tem. A pergunta é, eu tenho uma certa impressão, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Que eu estou colocando uma impressão mesmo. Quando é fato, eu digo que é fato, quando é especulação, eu digo que é especulação. Quando é uma conversa da mídia, eu digo que é conversa da mídia, quando é setores de inteligência. Agora, isso aqui é uma mera impressão minha. Eu só quero perguntar se vocês estão tendo a mesma. Você não tem a impressão de que a mídia já está meio que dizendo que o Donald Trump vai vencer? Eu tenho essa impressão, porque não é só a mídia. Eu estou vendo que a mídia está preparando um pouco o espírito, né? Porque as pesquisas estão dando um resultado desfavorável. Aí já está aquele clima, né? Porque a mídia está claramente, né? Boa parte dos setores da mídia corporativa estão tendo uma posição bem clara aí a respeito dessa eleição. Só que eu também estou vendo figuras, não sei se vocês estão acompanhando, algumas figuras até na Europa, de setores políticos, setores militares da OTAN, alguns representantes falando sobre uma acomodação a uma vitória do Donald, entendeu? Do Donald Trump. E aí pode ser impressão minha, mas me parece que o pessoal está meio que jogando a toalha, assim, né? Não, ele vai ganhar, então é bom a gente já se preparar para um certo cenário. Mas pode ser só impressão minha, mas me parece que eu estou vendo um pouco disso. Letras azuis, um ataque... Ah não, isso foi o que eu falei agora. Letras azuis. Continuamos aí na região. E envolvendo os Estados Unidos. Por quê? Bombardeiros B-52 chegam ao Oriente Médio, dizem militares dos Estados Unidos. Isso é uma forma de dissuasão. Isso é evidente que é uma tentativa de mudar as ideias que o Irã poderia vir a ter. Letras vermelhas. O governo Biden tenta dissuadir o Irã de um ataque antes das eleições, porque isso pode atrapalhar o Partido Democrata. O Biden é o presidente, a Kamala é a vice e ela é a candidata dos democratas, ou seja, ela faz parte desse governo que está aí. Ainda que não fizesse, os democratas se prejudicariam. Por quê? Porque isso ia abrir um cenário de tensão que certamente seria explorado pelo adversário, que é o Donald Trump.
certamente seria explorado. Então, esse envio de... Não são só os bombardeiros, tem mais coisa que foi para lá. Pode ser uma forma assim, não ataquem antes das eleições. Por favor, né? Porque assim, se houver um ataque pesado do Irã para deixar todo mundo de boca aberta, como disse o Ali Khamenei, isso e Israel respondesse num tom tão alto quanto, isso iniciaria uma guerra. Só que para começar uma guerra ali, tem que ter o suporte da OTAN. E para a OTAN dar suporte ali para Israel, mesmo que Israel não seja um membro da OTAN, mas é um aliado extra-OTAN, tem que sair da Ucrânia, tirar o centro de gravidade da Ucrânia. Só que antes das eleições isso é derrota. E quem vai capitalizar sobre isso é o Donaldo. Ou seja, essa eleição está travando muita coisa. Letras azuis. Para enfrentar a guerra por Israel no Oriente Médio, que sem esse apoio Israel vai se dar mal pra caramba, tanto é que está passando um trabalho bem grande ali, é mais seguro sair da Ucrânia antes. Tem que fechar um para abrir o outro. Se tentar abrir os dois, enfrentar Irã e Rússia ao mesmo tempo, a maionese pode desandar e pode ficar feia a coisa. Só com a Rússia já está dando problema, e o meu só não significa reduzir o poder da Rússia. Estou dizendo que com a Rússia já está feia, agora a Rússia mais Irã, e ainda querem abrir lá com a China? Tem perna para tudo isso aí? Continuamos na região porque... Olhem essa matéria. Forças israelenses ainda não conseguem capturar uma única aldeia no sul do Líbano. Ou seja, as incursões terrestres de Israel, essa invasão terrestre, é um fracasso completo. E isso aqui, a fonte dessas matérias aqui, não é essa fonte que eu trouxe, mas as matérias originais que serviram de base para outras, são da mídia israelense, que estão apontando que a incursão terrestre é um fracasso. Se gastou ali uma enorme quantidade de energia e o resultado foi pequeno. Ou melhor, o resultado foi nulo. Letras, está aí o Líbano pintado de laranja, Israel de amarelo. Israel já utilizou 50 mil soldados e não conseguiu avanços. Então tem um contingente de dezenas de milhares de soldados para não avançar. Por quê? Letras azuis. As táticas terrestres do Hezbollah e os ataques de precisão aos blindados de Israel, contra os blindados de Israel, levam vantagem. De forma que não fosse essa operação de bombardeio, o bombardeio covarde aéreo que Israel está fazendo no Líbano, se a coisa fosse incursão terrestre, face a face ali, Israel estaria se dando muito mal. O que está gerando uma visão diferente é a Força Aérea de Israel, armada, claro, pela OTAN, nem preciso dizer isso aí, atacando covardemente e matando civis aos montes. Milhares de civis já morreram no Líbano com esses ataques aí, que não estão atingindo só pontos do Hezbollah, estão destruindo tudo. Tem locais históricos que estão virando fumaça. Ou seja, é um crime de várias ordens. Então, não fosse esse bombardeio covarde de Israel, a situação estaria muito complicada, ou muito mais complicada, porque complicada já está para Israel, mesmo com os bombardeios, né? Continuamos aí, ó, que é o que eu estava falando. Israel demoliu centenas de edifícios no sul do Líbano, mostram vídeos e imagens de satélite. Então, o que está dando a impressão de Israel estar arrasando com tudo, e ele está arrasando com civis, isso é bem verdade, são os bombardeios, é essa força aérea aí. Porque a incursão terrestre, ela é um fracasso completo, e isso foi discutido pela própria mídia israelense. Letras vermelhas. Israel já falou sobre criar uma zona tampão no sul do Líbano para defender, entre aspas, discurso de Israel, defender o norte de Israel de ataques que são feitos e inviabilizam a vida no norte de Israel ali. Só que para criar uma zona tampão, a incursão terrestre tem que funcionar, e ela não está funcionando. Ou seja, esse é o grande problema de Israel. É a questão da incursão terrestre. Diga-se de passagem, na faixa de Gaza, o problema de Israel também é as operações terrestres que já perderam aí. Israel já teve milhares de baixas. Tem problemas de recrutamento, está perdendo um monte de equipamento. Não só em Gaza, como também no sul do Líbano. Letras azuis. O Líbano está englobado no projeto da Grande Israel, que é aquela invasão de vários territórios, um delírio
expansionista, colonialista, sionista. Só que, repito, para anexar o sul do Líbano, para não anexar, a princípio para ocupar, para fazer uma zona tampão para posterior anexação, porque é assim que Israel procede, a incursão terrestre tem que funcionar, e não está funcionando. Não está funcionando. Agora a gente vem para a América Latina. Por quê? Porque o cenário na Bolívia... Porque primeiro que sempre falamos de América Latina. Sempre tem a parte da América Latina, sempre tem a parte da África, sempre tem a parte, né, da Europa, Ásia, Oriente Médio. Então tento fazer um percurso. Agora, a situação na Bolívia ela é muito complicada. Eu vejo os comentários de vocês aí e que também estão revelando preocupação sobre isso, porque pode se capitalizar alguém, setores transnacionais podem capitalizar em cima disso. Só que também tem o outro lado da moeda, que é a situação dentro do partido do Evo e do Luiz Arce é uma situação difícil. Tem um impasse que está colocado ali. Não sei se agora onde o Evo chegou do seu movimento aí para tentar tem um barulhinho aqui, tá tudo bem. Não sei se nesse ponto em que o Evo chegou, ele pode retornar. Eu não sei. Eu não sei se ele pode recuar depois do que ele fez. Eu tenho a impressão de que se ele voltar, ele vai ser preso. Eu acho que agora ele só pode ir para frente. Tensionar e tentar sentar para conversar, que me parece que é o que ele está tentando fazer. Depois do que ele já fez, ele não pode recuar, eu acho. Porque senão ele... Porque já reabriram processos contra ele. Eu vi que a Argentina também, o governo Milei já entrou pedindo com processo contra ele aí, então ele já está numa situação. Primeiro que ele já perdeu os direitos políticos. Ele sofreu um golpe lá quando era presidente, e teve que fugir do país, voltou para o país e está tentando retomar sua vida política, e ele não pode participar das eleições, então ele começou a fazer um movimento. Aí quando ele fez esse movimento de pressão, de marchas, de ocupação, de bloqueios, aí o pessoal reabriu as investigações e veio com tudo para prender ele. Aí o movimento do Evo ficou ainda mais forte. Por quê? Porque os apoiadores ficaram mais sedentos. Aí a coisa foi ganhando contornos cada vez mais drásticos. Eu não tenho certeza que se ele recuar ele não vai ser preso. Aí se ele for preso, aí a coisa desanda mesmo. Porque aí os apoiadores dele vão tacar fogo na pichorra. É uma situação dificílima, tá? Tensão cresce na Bolívia, choque entre civis e militares. Trago a seguinte matéria: o Evo Morales pede o levantamento dos bloqueios, ou seja, ele fez um aceno ao governo, do tipo, ó, eu vou desbloquear, então façam algo aí, e declara greve de fome, aí no movimento mais simbólico, até que o governo se pronuncie sobre a situação do Evo. Letras vermelhas, tá aí uma foto do Evo Morales. Os apoiadores do Evo Morales exigem que ele tenha seus direitos políticos de volta. Só que a questão assim, ó, é que ele quer os direitos políticos de volta e agora, se ele dá um passo atrás, me parece, ele pode até ser preso. Se ele for preso, aí tem uma crise que está colocada. Porque prender o Evo Morales não é como prender o Pedro Castilho. O Evo Morales tem uma base apoiadora dele muito firme. Vocês estão vendo o que os caras estão fazendo lá. Os caras vão para cima, não é simples assim prender o Evo Morales. A gente olha para o Paquistão, olha o cenário, não estou comparando, tá? Mas só estou trazendo um exemplo de como prender uma liderança política pode ser algo complicado. Lá no Paquistão, já discutimos várias vezes, os caras prenderam o Imran Khan e o Paquistão saiu do eixo. É protesto e não é coisa pequena. O Evo tem apelo popular e que não é pequeno, ele é uma liderança popular de expressão considerável. Ele tem força política, ele consegue mobilizar a base, entendeu? E ele tem base organizada, não é só levar a gente para rua com cartaz, não é isso aí. Não é, isso aí é uma visão ingênua sobre ter poder popular. Ele tem grupos muito organizados que atuam junto com ele. Ou seja, que tem lideranças também. Não é ele que manda. O Evo, ele é uma pessoa, mas é uma bandeira de certos setores. Ele foi presidente por muito tempo e obteve vários sucessos em vários campos e tem um apoio popular grande. Tanto é que ele foi golpeado, foi derrubado do poder por causa da questão do lítio que ele queria fazer um uso para a indústria boliviana, e foi a pressão também de setores do Evo, que são aguerridos, que conseguiram conduzir o Luiz Arce ao poder depois.
Só que o Luiz Arce chega ao poder e ele busca um protagonismo, ganha um certo protagonismo também. Aí tem duas figuras que disputam no partido, né? Essa liderança. É um cenário difícil. Letras azuis, o Evo e o Luiz Arce estão em disputa pela liderança do partido, né? O problema é o que pode surgir disso aí, né? Não tem como evitar. É o tipo, não é assim, por que não senta e conversa? Porque não é tão simples assim. Nunca é. Se fosse, fariam. Se fosse, fariam, né? Essa coisa, é fácil, não é. Nunca é, nunca é, né? Tem um barulhinho que tá dando aqui no computador. Acho que resolvi. E nunca é fácil. Então, eu acho esse um problema de difícil resolução. Não é fácil essa resolução desse problema porque envolve ali um futuro político do Evo, que é uma liderança, e o Luiz Arce, que formou-se liderança, né? A Bolívia também tem uma situação econômica que não é muito confortável e vive uma situação política instável, e o governo do Luiz Arce ele é questionado. Tá? Não é tá nadando de braçada. Está fazendo movimentos internacionais importantes, sim, está. Está estreitando relações com a Rússia, com a China, é agora um parceiro dos BRICS também, isso é importante, mas tem o seu cenário doméstico que não é fácil. Letras vermelhas. Os camponeses apoiadores do Evo invadiram bases militares. Ou seja, não é em cartaz, na rua, né? Não é isso. Pedindo saúde, segurança, aquela ideia bem ingênua. Né? Isso tem o seu apelo dentro de uma certa conjuntura, mas não é só isso aí. Não... Letras azuis. A oposição ao partido do Evo e as forças transnacionais podem tirar proveito de toda a confusão. Esse é o grande problema. Esse é o arranjo difícil de fazer. Como é que se chega a uma conclusão sobre isso? Não me parece que o Arce vá ceder e também não me parece que o Evo vá ceder. Eu não consigo ver uma resolução muito fácil para isso aí. Tem, sempre tem, né? Mas até ela aparecer, ela é difícil. Né? Depois que ela aparece, todo mundo diz, nossa, que fácil. Né? Depois, o ovo de Colombo lá, né? Depois que um faz, todo mundo diz que pode fazer também. O problema é até fazer isso, né? E aí continuamos deixa eu ver aqui se eu esgotei o assunto. Bolívia, tá aí. A Bolívia no mapa aí pra vocês. Esgotei mesmo? Já esgotei. Tá. Só tô tentando ver se eu não deixei nada para trás. Agora continuamos na região porque o presidente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ele diz o seguinte: a Maria Corina Machado está entre o Panamá e a Colômbia pedindo novas sanções. Então, segundo o Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado fugiu também da Venezuela. Letras vermelhas. Por pedir sanções contra o seu próprio país, o Maduro chama Maria Corina Machado de apátrida. Então, eu acho o termo adequado. Eu não acho o termo ruim. Acho o termo muito adequado. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem suas conexões, e isso não é nem segredo. Qualquer pesquisa rápida na internet você vai encontrar as conexões que ela tem com os interesses dos Estados Unidos. Isso não é segredo de Estado. Ela já participou de golpes em outros carnavais, também já tem o seu histórico de golpismo. Então, eu não acho que colocar essa expressão seja ruim, até porque ela está pedindo prejuízos. Porque o que prejudica a Venezuela hoje são as sanções, boicotes, embargos. E ela está pedindo que aumente isso. Ou seja, ela quer mais crise para a Venezuela. Então ela joga contra o seu próprio país. O uso da expressão é adequado. Letras azuis. Com a fuga da Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez, o golpe perde força no país. Por quê? Porque as lideranças não estão ali. A fuga do Edmundo Gonzalez, ela foi uma rasteira, na verdade, que o golpe tomou. O Gonzalez pensou na figura dele, ele se preservou, e não está errado, porque ele estava ali justamente para ser boi de piranha, ele percebeu isso aí. E ele já é um senhor idoso, ele já tem uma idade, então ele viu toda aquela pressão, aí ser preso, porque se prendem ele, a crise aumenta. Então ele tinha que ser preso na estrutura do golpe dos Estados Unidos na Venezuela. Só que ele fugiu dessa função. Né? Me parece que ele saiu do país, aí ele esvaziou muito do que poderia ter acontecido. Aí a Maria Corina Machado, segundo Maduro, também saiu. Se ela realmente saiu, é porque aí a coisa perdeu bem a sua força mesmo. Né?
E aí fechamos no continente africano, porque a Europa mira parceria de gás entre Marrocos e Nigéria. Então está se pensando ali um gasoduto. Trago a seguinte matéria: gasoduto Nigéria-Marrocos, estão pintados no mapa, a Nigéria de amarelo e o Marrocos de laranja, para impulsionar o crescimento da África Ocidental e a expansão das energias renováveis. Mas a grande questão que está colocada aqui é os olhos da Europa, da União Europeia, em recursos importantes para poder prescindir do gás russo. Eu acho que quando eu coloquei isso aqui, talvez vocês tenham, com esse título aqui, eu acho que vocês já conectaram tudo, nem precisei falar nada, né? Porque essa é a preocupação. Como que eu posso abrir mão do gás russo e ter alternativas? Aí vai se buscar no continente africano, aí vai abrir uma série de oportunidades econômicas ali. Letras vermelhas. O Marrocos tem sido muito apoiado pelos membros da OTAN. É preciso lembrar que o Marrocos ele tem sido apoiado na questão do Saara Ocidental. Ele tem sido praticamente paparicado. A gente vê a França ali apoiando, Israel buscando estreitar cada vez mais os laços, já tem os acordos de Abraão. Lembrando que o Marrocos já assinou os acordos de Abraão com Israel, já normalizou as relações. Isso é bem impopular no Marrocos, tá? Também é impopular como é no mundo islâmico fazer uma coisa desse tipo, mas o governo do Marrocos fez. Então ele é muito paparicado nesse sentido, né? De que ele é muito apoiado pelos países da OTAN, e a gente vê também que ele também tem uma importância energética ali, que seria conseguir conduzir uma tentativa de alternativa energética à Rússia, que é o que complica a Europa. Letras azuis. A bolha da OTAN busca alternativas energéticas à Rússia. E sem essas alternativas energéticas, a Europa pode se despedir da sua competitividade industrial. Porque o custo alto da energia inviabiliza a competitividade. Foi o caso da Alemanha, está fechando fábricas e fábricas. Por quê? Por causa dessa crise energética. Continuamos aí. Mais questão de gás, ó. Ainda no mesmo. Continuamos no continente africano, né? Saímos do Marrocos e vamos ali para o seu vizinho, que é a Argélia, pintado de amarelo. E falando sobre gás ainda, os tchecos compram gás da Argélia para compensar o fornecimento russo, que é uma questão que está colocada lá para a República Tcheca. Tanto é que eu falei, tem o crescimento de um candidato lá que ele é crítico das sanções. Por quê? Porque as sanções geram crise energética que encarece tudo e isso ganha apelo político. Na medida em que a Europa consegue resolver isso, ela perde toda essa pressão, fruto dessa crise. Só que assim, o gás russo é barato e entra em quantidade e já tem infraestrutura construída. Então, para substituir isso não é fácil. Só que a Europa está fazendo o seu movimento. Letras vermelhas. O gás passa por países como Tunísia, eu pintei a Tunísia de rosa aí, e Itália. Eu pintei a Itália de rosa para ver o caminho pelo Mediterrâneo ali, né? Antes de chegar à República Tcheca, que está pintada de laranja lá em cima. Letras azuis. A crise energética está fazendo a OTAN perder apoio na Europa. O elemento da crise energética dispara o quê? Insatisfação. Por quê? Porque gera perda de competitividade, fechamento de indústrias, perda de emprego, gera também encarecimento de tudo, né? Da energia direto das pessoas, mas também de tudo que é produzido por energia, de tudo. Isso vai gerando o quê? Um encarecimento do custo de vida, insatisfação, dificuldade para governar. E o que a Europa tenta? Ela tenta contornar esse problema sem reatar relações com a Rússia. É também uma amarração difícil. Porque tem uma infraestrutura construída, tem contratos que já estão estabelecidos, uma certa prática que já é desenvolvida. É esse refazer relações aí, das relações, da estrutura, que eu chamei várias vezes de cavalo de pau energético, porque seria preciso fazer um movimento brusco para mudar o rumo das coisas, e é isso que está gerando essa crise brutal na Europa. E nem se sabe se esses substitutos vão conseguir trazer essa competitividade aí. Esse é o dilema da Europa. Por quê? Porque ela segue um certo conjunto de princípios norteados por Estados Unidos e Reino Unido, pelas oligarquias financeiras desses países, que apontou esse norte, ó, tem que romper relações com a Rússia. Então, danem-se como vocês vão conseguir, mas vocês vão ter que conseguir, entendeu? E aí chegamos ao momento final do vídeo. Momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos.
Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse canal com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF como chave Pix, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem, escreverem isso lá na chave Pix, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.